Olá, amigos! O Espiritismo nos ensina que o casamento é um progresso na marcha da humanidade e que a sua abolição significaria o retorno à vida animal. Isso está no Livro dos Espíritos, nas questões 695 e 696. O relacionamento conjugal, entretanto, pode apresentar uma série de problemas das mais diversas ordens e graus de gravidade. Como entender o relacionamento conjugal em uma visão espírita? Até que ponto devemos nos dedicar ou sacrificar em prol de uma relação? Quais as possíveis soluções ou terapias indicadas para os transtornos na área conjugal? Bem, essas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. O Espírita no Mundo de hoje vai tratar sobre relacionamento conjugal. E está aqui conosco a psicóloga Kátia Costa. Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, estar aqui mais uma vez com você. Muito bom, viu? Muito bom. Olha só, gente, o relacionamento conjugal, ele é algo assim pleno de desafios no dia a dia, não é isso não, doutora? Com certeza, com certeza. O que você pode nos trazer com relação aos principais desafios que os cônjuges têm hoje no dia a dia deles? Nossa, os principais desafios são muitos, né? É. Bom, em primeiro lugar, é como é que se dão essas relações, como é que elas iniciam, né, Yasmin? Porque como é que hoje os casais, como é que se dão essas relações, em primeiro lugar? Como é que elas começam? De uma atração sexual, apenas por interesse material? Tudo vai depender de como é que se começa a ter um relacionamento. Hoje está muito na moda esses aplicativos de encontro. Então, você muitas vezes conhece o parceiro por um aplicativo, ou porque alguém te apresentou, porque era bonitinha na balada, e você vai se encantando pela aparência daquela pessoa, ou por um interesse social, de ascensão. Então, o que é principal naquela relação é deixado para lá, é esquecido. Aí acaba você se unindo a uma pessoa pela aparência. E aí é que começam as complicações. Aí é que vão começar os problemas, porque você não sabe com quem que você está se unindo. Quem é essa pessoa? Como é ela? No dia a dia que a gente vai ver quem são as pessoas. É o dormindo com o inimigo, né? É isso aí. E essa é uma questão que a gente precisa analisar muito, né? Porque o convívio conjugal é algo extremo, né? Exatamente. É de um aprofundamento. E até que ponto os problemas da vida cotidiana são contornáveis e o que não é contornável? O que você pode nos dizer? Tudo pode ser contornável. Tudo. A única coisa que não tem jeito é a morte. Quando ela chega, só na próxima. É isso aí. Então, tudo é contornável quando se há boa vontade. Quando realmente há uma coisa, um ingrediente principal, que é o amor. Quando realmente duas pessoas se unem pelo amor, há realmente muito, assim, as indicações são muito boas. Eu digo isso até mesmo em terapia. Quando, por exemplo, alguém vai procurar o terapeuta, não é, o psicólogo, o casal, seja quem for, tanto sozinhos quanto juntos, a primeira coisa que a gente pergunta: há amor ainda? Existe uma relação afetuosa de querer investir, porque é um investimento, uma relação a dois? Então tá, então vamos investir, então vamos tentar reaver o que foi perdido para reconstruir. Mas se diz assim, não tem amor, eu já tenho outra, eu já tenho outro, nem adianta tentar investir, forçar a barra, porque não vai dar mais jeito, não há mais, se já tem outra pessoa ocupando um espaço que ficou vazio por alguma questão. Agora, quando não, foi porque deixa a toalha molhada em cima da cama, porque deixa
às vezes, Yasmin, são motivos tão banais, corriqueiros, porque a rotina mata as relações. Deixar a tampa da pasta de dente aberta e a pasta amassada, porque faz assim, porque deixa assado, aquelas queixinhas do dia a dia, aquilo vai massacrando, às vezes, a relação. E uma das principais coisas que eu acho e que eu me dedico muito a estudar é a comunicação. A falta de comunicação entre o casal. São as comunicações que nós chamamos de patológicas, os ruídos na comunicação. Ai, gente, isso é tão importante conversar. Eu acho que nós poderíamos enveredar por aí. Nos fale, porque às vezes um está falando uma coisa e o outro ouve outra. Exatamente. É muito complexo isso. Você fala maçã, o outro entende pera. Como é que é isso? Por quê? O que acontece? É a falta da assertividade. Da habilidade de conversar. A habilidade social também você leva para o lar, você leva para o outro, dentro de casa. Então eu falo com você, a minha forma de falar com você pode ser uma forma ofensiva, agressiva de falar. E eu acabo magoando você por uma coisa que eu posso dizer para você de uma outra forma. Eu posso dizer, você vem com a expectativa de fazer um jantarzinho para mim, gostoso, eu chego, aí você salgou o macarrão. Aí eu vou comer o macarrão e digo, que macarrão salgado! Que horror! Qual a sua expectativa com aquilo? Que horror eu dizer isso para você. Mas eu posso ser assertiva e dizer, nossa, seu macarrão estava uma delícia. Se você puder da próxima vez, só colocar um pouquinho menos de sal, meu amor, porque ficou um pouquinho mais salgado o molho, mas olha, está ótimo, delicioso. Você vai dizer o quê? Então eu acho que eu errei na mão, né? Mas não tem problema nenhum, estava gostoso de qualquer forma. Isso é ser assertivo. Eu posso dar o feedback que estava um pouco salgado. Isso é interessantíssimo. Nós temos que dar o feedback, não temos que ficar colocando as coisas por Também baixo não. do tapete, senão a gente tropeça. Também, até porque se eu não falo nada que está salgado e depois eu vou reclamar. E aí, pai, tu não achou salgado? Não fala nada com a sua mãe, meu filho. Tu já sabe que se falar que está salgado, ela vai subir nas tamancas. Aí já vai dizer que a gente não gosta de nada que ela faz. Tá vendo? Eu quero agradar, não posso. O meu macarrão estava salgado, estava uma porcaria. Pronto, acabou o jantar, acabou a relação daquele dia, um fica azedo, vai azedando a relação, porque não é só um dia, todos os dias tem algo para um dizer para o outro. E você está achando salgado, mas você já viu como você fica nhenhenhenhenhen? Aí você já viu como você chega a ficar aí no computador? Aí é a hora de despejar as queixas também que eu não falei ontem. Que você vai enchendo aquele pote. Aí, no dia de uma coisinha, você despeja tudo. Então, é melhor a gente ir dando os feedbacks e conversando. Todos os dias, dialogar. Todos os dias, colocar em dia o papo da família. Falar daquilo que gostou, que não está tão bom. Vamos acertar aqui, vamos acertar ali. Aparando as arestas. Senão a coisa não dá certo. Desanda. Pois é. A Kátia está nos chamando a atenção para uma questão muito grave, porque a convivência diária e a intimidade acabam fazendo com que nós deixemos a forma polida e gentil, que seria a forma natural da convivência, para sermos assim muito diretos e pouco amorosos nas nossas colocações. Então não é deixar de falar, é ser assertivo, mas estudar formas de falar com o outro sem ferir. E isso é uma arte, né? É uma arte. A Joana estava falando, né, agora... Joana de Ângeles, espírito guia do médium Divaldo Pereira Franco. A gente pega carona nela, né? É. A Joana de Ângeles estava falando sobre uma história da era glacial, de Os Porcos Espinhos, que é uma história que todo mundo conhece, mas ela estava dizendo que na era glacial os porcos espinhos estavam morrendo de frio. Então, eles se aproximaram para se aquecer, mas se juntaram muito e começaram a se ferir com os seus espinhos. Aí se afastaram, porque estavam machucados, mas se afastaram demais, eles iam morrer de frio. Então, eles entenderam que longe demais morreriam e perto demais também se machucariam muito. Então, eles encontraram uma forma de não tão perto e nem tão longe, de se aproximarem e se aquecerem. Igual a todos nós, temos as nossas arestas para acertar. Então, a gente vai aprendendo a lidar com as diferenças, a lidar com as nossas pontas,
nem tão perto, nem tão longe, para a gente poder se ajustar. E casamento é ajuste. Relação não importa, a Joana fala, que seja de papel, não tem qualquer tipo de relacionamento, é um investimento. Então não importa, a gente tem que aprender a ajustar. É. E você falando isso, eu me lembro da minha avó, né, com aquela sabedoria dos 94 anos, ela dizia que o amor e a amizade aproximam, mas a intimidade afasta. Então, São os espinhos. é uma questão dos espinhos. Então a gente tem que saber exatamente como lidar e até que ponto, né? A gente tem que medir, né? A gente pode se aproximar e se ajustar. Porque o relacionamento conjugal é algo que é do dia a dia, não existe maior intimidade, né? Então, realmente, a gente precisa estudar, porque a gente se expõe, né? A sua exposição com o outro. Você imagina que quando você se casa, por mais intimidade que você tivesse com aquele par, porque hoje você tem intimidade com o parceiro antes de casar. Mas é diferente de morar. É verdade. No dia a dia, acordar todos os dias e ter uma intimidade que ultrapassa os limites de qualquer coisa. A coisa mais íntima que tem é você morar com alguém. Você já não esconde mais nada. É uma coisa muito invasiva. Então é preciso ter um trabalho imenso de muita compreensão, de muita tolerância. E cada um de nós carrega para a relação a família, o lado social, todo aquele aprendizado que você tem. E você leva também. Cada um de nós levamos o nosso ideal de eu. Qual é o meu ideal de eu? Sou eu. Seu ideal de eu é você. Mas porque nós temos um ideal de nós, é por isso que nós nos casamos. Que alguma coisa em comum a gente tem. Senão a gente não se casaria, ou não nos juntaríamos, nos uniríamos, não importa. A gente está junto porque existe alguma coisa em nós que nos fez ficar juntos. Mas esse ideal de nós acaba quando o meu ideal de eu é só meu e é egoísta. Aí eu só penso em mim. Eu quero que você realize os meus desejos que eu nunca disse para você quais eram. E você quer que eu realize os seus, que eu também não sei quais são. Olha aí só que complica. Complexo. É complexo. É complexo, sim. Complexo. E nós achamos que cada um tem um modelo, né? Exatamente. Então tem pessoas que acham que eu adoro receber flores. O outro não está nem passando pela cabeça da gente que a gente gosta disso, ou que isso é significativo, né? Então a gente fica chateado porque não tem as tais das flores nos dias. Então cada um tem um modelo. E se a gente não vai explicitando isso, fica muito complexo, né? Por isso é que faz falta aquele namoro, o noivado, de antigamente, quando a gente dizia, mas isso era antigamente, para se conhecer. Que aí o outro pode explicitar exatamente isso. Eu adoro ganhar flores. Eu sou tão romântica, adoro. Aí o cara diz, eu sou muito prático. E eu não guardo data, mas eu gosto dele assim mesmo. Eu já sei que com ele, esqueço florzinha, esqueço romantismo, mas ele tem outras qualidades que eu admiro nele, que não é me dar florzinha. É um cara bacana, é carinhoso em outros aspectos, é responsável, é um cara leal, inteligente. Tem outras coisas que eu tenho que ter gostado, senão eu não ficaria com ele. Eu não gosto de alguém só porque ele gosta de ser romântico e me dar florzinha. É muito pouco, é muito pobre. Eu me uni a alguém por isso, só se eu tiver realmente só isso na cabeça. Então, se eu, além disso, eu gostar também de florzinha, e ele for sensível o suficiente para querer me dar uma florzinha, é diferente. Mas se isso para ele não é importante, eu tenho que aprender a conviver, sabendo que isso não é um menosprezo a mim, porque eu gosto de flor e ele não dá importância para isso. Tenho que aprender que ele não dá importância para isso, eu não me magoar com isso. Eu tenho que aprender. E se são certas coisas que eu tenho dificuldade, sinceramente, eu vou ter que me tratar. Eu procuro uma terapia, vou lá chorar minhas pitangas, assim, para minha terapeuta, para o meu terapeuta. Eu estou aqui muito preocupado que meu marido me dá uma flor. Preciso tratar minha cabeça por isso. Está muito doente, não está não? É verdade. Então a gente tem que se ajustar e perceber. Agora, tem pessoas que não se ajustam, ficam com o outro, mas ficam naquela eterna frustração. Exatamente. Porque ficam sempre aguardando que o outro se adeque ao modelo. Mas sem falar. Pois é complicado isso. É igual até corre às vezes assim em Zap ou nesses aplicativos, o exemplo do casal que estava fazendo 50 anos de casado, ou 40, sei lá, do pãozinho.
Porque naquele dia ela resolve dar outro pedaço de pão para ele. Aí ele diz, estou realizando o sonho da minha vida. Você me dá a pontinha, porque era o meu desejo maior. Jamais gostei do meio. Eu nunca suportei o meio. Sempre achei que você que gostava, por isso é que eu sempre te dei esse outro pedaço. Por que nunca disseram um ao outro do qual pedaço de pão que gostava, gente? Olha, é tão simples, mas ao mesmo tempo a gente tem uns bloqueios, né? Um medo de atrapalhar a relação. Não, medo é de não agradar. Um medo de não agradar é muito grande. E a gente leva isso para o trabalho, a gente leva isso para as amizades, Mas você sabe para por quê? tudo. É a criança que sempre precisou ser agradada pelos pais. São os pais que colocam isso. Se você não fizer isso, a mamãe não vai gostar mais de você. Aí eu faço aquilo que a mamãe queria, porque eu quero ser gostado. E o que eu gosto eu boto lá no lado sombra. Eu boto lá na sacola. Mas eu gosto tanto da pontinha do pão. Mas a mamãe diz que uma criança boazinha tem que comer a parte do meio. É um exemplo que eu estou só dando, tá? Isso é uma metáfora, simples, mas para nos ajudar a entender os processos. Exatamente. Né? E eu levo isso para a minha vida. Então eu procuro dar sempre a parte que todo mundo mais gosta, para eu ser gostada também. Porque é assim que a minha mãe disse, que a criança boazinha, que faz tudo direitinho, é que vai ser gostada. Então eu me violento, eu coloco essa parte lá na sombra, boto na sacola, porque eu preciso agradar, porque eu quero ser gostada, porque senão a criança não vai ser agradada. Então eu cresço com um monte de frustrações. O bom menino não faz pipi na cama. Não era assim que o palhaço Carequinha falava? Hoje a gente adulto pode entender o que ele fazia. Horrível dizer isso. O bom menino não faz pipi na cama. Por quê? É uma crueldade dizer isso para as crianças. Quer dizer que a criança que sofre de enurese ou de comprese, se ela fizer isso, ela é má. A gente tem que pensar bem, Tem né? Muito cuidado com o que a gente faz com as nossas crianças, para não crescer esses adultos frustrados e esses adultos que se violentam para serem amadas, para serem gostadas, porque o bom menino não faz pipi na cama. Olha quanta coisa, né, que a gente tem que começar a repensar na nossa vida. Não é meu amigo, minha amiga, porque nós somos espíritos imortais. Todos nós que estamos aqui somos provindos de muitas experiências, muitas tentativas para a felicidade, para a construção do bem, nesta vida e em outras existências que nós já tivemos, inclusive no período intervidas, né? No plano espiritual, quando a gente passa lá, preparando o nosso próximo retorno. Então nós trazemos angústias dentro de nós, trazemos as questões da infância, às vezes até infâncias passadas. Sim, né? os planejamentos. Não é? E a gente precisa observar como é que nós nos ajustamos, como é que é essa nossa relação, qual é o meu modelo, porque às vezes a gente fica repetindo os mesmos padrões de comportamento e os problemas vão se sucedendo ininterruptamente. Então, se a gente está sempre com um tipo de problema, tem a ver com algum modelo inadequado que nós precisamos rever. No momento que isso caia na nossa consciência, a gente começa a trabalhar, não é? É verdade. E acaba se tornando patológico, porque de tanto você repetir, vira uma doença. Porque você repete, que aí vira já um hábito, vira doença, de você começa a ter manias de perseguição, fobias, porque isso começa a vir como sintoma. Aí vem as depressões, as fobias, os pânicos. Vem dessas repetições de padrão. Repetições de padrão que são inadequados. A gente tem que observar esses padrões, esses modelos, quando a gente está percebendo que nós temos dificuldades que são recorrentes no relacionamento conjugal, no relacionamento com os amigos, com os parentes, com os filhos. Então, vamos observar, será que não somos nós que estamos inadequados nisso? Né? Porque a gente tende a colocar sempre a culpa no outro. E a própria Kátia? Joana, em todos os seus livros, ela sempre recomenda: procure um profissional, psiquiatra, o terapeuta, procure um profissional para resolver esses problemas quando você não consegue mais dar conta. Porque tem um olho cego, a gente tem coisas que não consegue se perceber.
A né? sombra você não consegue ver. Identificar, né, essas fragilidades, essas Exatamente. dificuldades, né? Às vezes o modelo está tão intrínseco que a gente nem consegue se avaliar, perceber que nós temos uma forma de lidar com o outro que às vezes é inadequada. E a gente acha que é tudo normal, e que é assim mesmo que tem que ser, que não tem um outro jeito de lidar com as situações, né? Agora, essa é uma questão. Existe uma outra questão que às vezes a gente vê recorrente no movimento espírita, que, eu tenho que ficar com ela ou com ele, sou muito infeliz, ele também é, mas a gente não pode se separar, porque a gente vai acabar levando para outra vida, para uma vida seguinte, esse problema. Então a gente vai sofrer, vamos nos maltratar e vamos guerrear e nos engalfinhar até nos matar. Onde está escrito isso? Que eu vou sair correndo. Pois eu já estou né? condenada. Deus me livre, algo que me diga uma coisa dessas, com todo respeito aos puristas, porque realmente seria uma doutrina sacrificial, até porque não valeria nada. Eu me lembro também de uma história de uma casa espírita que eu era dessa casa há muitos anos, e tinha uma senhorinha que ia sempre na nossa reunião, e a dirigente, uma senhora muito gostosinha, muito fofa, eu era da mesa que ela fazia a dirigência, e ela fazia um preâmbulo primeiro. Aí um dia chegou essa senhorinha antes de começar a reunião, oi, dona Ruth, tem uma coisa para lhe contar, toda feliz. E a gente tá pensando que a mulher dá alguma notícia boa para ela, porque ela disse assim, ai, dona Ruth, quero lhe falar, meu marido morreu. Oh, meu Deus. Feliz. Ela estava feliz. Aí ela, nossa, eu tô muito... Não, graças a Deus cumpri meu karma. Ai, que felicidade. Aí a dona Ruth virou-se para ela e disse assim, minha filha, vais voltar de novo com ele, porque não adiantou nada esse sacrifício. Você está sentindo alívio de ter se libertado dele. Porque ela levou dessa forma. E vou aturar. Mas também quando ele morrer, já me livrei. Não adiantou nada. Não foi por amor, aquilo não foi para ela uma bênção, foi uma desgraça. Porque ela achou que, porque eu sou espírita. Ela não era nem espírita pensando dessa forma, com falta de caridade. No fundo, ela desejava que ele morresse, rezava todo dia. Quer dizer, qual é a caridade que tem aí? Uma vez eu lendo, eu sei que Emmanuel é muito rígido nesse aspecto, os espíritos também. Mas entre se matar e se separar, e serem até bons amigos, o que é preferível? Com certeza. Quantos casais se separam, se tornam amicíssimos, são bons pais, e cada um casa e começa até a se frequentar, e serem amigos uns dos outros. Eu não vejo crime nenhum nisso. E até psicologicamente, como profissional da área da saúde mental, eu acho isso muito saudável. Você não está adiando de uma forma violenta. Assim, olha, não deu essa vez, né, meu filho? Vamos tentar da próxima. E precisa vir como marido? Não, pode vir como irmão, como amigo. Isso. Não precisa mais vir marido, né? Vem meu irmão, vem meu parente. Aí a gente vamos começar, vamos fazer um novo processo dessa volta. Não precisa ser marido. Por que tem que ser marido de novo? Deus não iria obrigar duas pessoas a terem sexo, porque o que é casar? Exatamente. Casamento é amizade. A única diferença é ter sexo. Não precisa Não ter sexo. Não há necessidade, não há aquela obrigatoriedade. Não, você vai ter sexo com aquela pessoa. Pra amá-la. Pra amá-la. Eu não preciso amar ninguém e ter sexo com ela. É verdade. Então eu posso ser irmão, ser primo, ser pai e mãe até. Isso. Juro que eu vou te amar sendo seu filho, sua filha ou sua mãe. Eu não quero mais ter sexo contigo, eu não quero, não gosto. Porque para tudo há um limite. Tem coisas que estão tão difíceis para ambos, há um sofrimento tão grande, que realmente é como fala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do divórcio. Que há uma legitimidade na separação nesses casos. Mas enquanto há o amor, enquanto há o desejo de ambos reconstruírem, sempre há um jeito, sempre. Até porque quem sofre são os filhos. Nós que já trabalhamos com abrigo, você trabalha aqui com crianças também com risco social. Mas a gente que trabalhou com abrigo mesmo, que é tirar da criança da família, é muito triste a gente ver esses casos de separação.
de pais que se matam, ou que ficam brigando pela guarda do filho, fazendo chantagem, alienação parental. Isso é muito triste. Quem sofre são sempre as crianças, são sempre os filhos. Então, por que a gente tem que penalizar o filho? Então, separa, mas separa bem. Trata. Porque não tinha aquilo que eu estava falando no início. A união não foi por amor. Tinha algum interesse nessa união. Ou de bens, o sexo, qualquer coisa, menos amor. Ou uma paixão pela questão física. Exatamente. Né? Aí a mulher engorda depois que casa, tem uma doença, não fica tão agradável. Ou o homem também, acabou o amor. Eu canso de ouvir. Minha mulher, depois que engravidou, ficou um abacaxi, ficou gorda, tá uma baleia. Mas e daí? Foi a gravidez. Mas pelo amor de Deus, tá cheio de estria, tá cheio de celulite. Então você gostava o quê? Então, agora a celulite, ela já não é mais a mulher da sua vida? Não, a mulher da vida dele era uma projeção. É uma projeção. É um boneco, porque exatamente. O ser humano, o organismo é natural. Claro. Que ele vá sofrendo as injunções do tempo. E né? de um filho que é dele. Pois é. Bem, gente, olha, esse papo está muito interessante, né? Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Antes, fique com esse lindo musical e nós voltamos já já. Na cidade tão escura, tão parada, tão calada, é interrompida por um rasgo no vento, um colapso no tempo, luz vermelha cruza a avenida. Então vem, roda viva, se vira, derrapa, sai de lado, vem, todo mundo é mentira, eu saí disfarçado, vem, roda viva, se vira, derrapa, sai de lado, vem, todo mundo é mentira, eu saí disfarçado. No seu carro envenenado, nem respira, olhar pro lado, puxa o freio e vira. Não sabia que essa noite era marcada e que numa derrapada iria perder a vida. Então vem, roda viva, se vira, derrapa, sai de lado, vem, todo mundo é mentira, eu saí disfarçado, vem, roda viva, se vira, derrapa. Inconsequente, terrível, irresponsável, o que é que você fez com a tua vida? O nome disso é suicídio e você tá condenado a ficar preso aqui, sem saída. Deus, não me deixa aqui só, eu tô arrependido, dor, não posso me mexer, não faz isso comigo. Deus, não me deixa aqui só, eu tô arrependido, dor, não posso me mexer, não faz isso comigo. Ei, amigo, não estás desamparado, estou aqui contigo. Seu acidente fatal seria evitado se me tivesse ouvido. Mas a mecânica de Deus, que tudo vê, também está cuidando de você. Você que não aprendeu pelo amor, saiba que a dor também é meio de aprender. Vai, segue o caminho de tua existência, mas lembra, tudo que fazes tem sua consequência. Vai, segue o caminho de tua existência, mas lembra, tudo que fazes tem sua consequência. A sua consequência, a sua consequência, a sua consequência. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube.
programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, amigos, nós estamos de volta conversando sobre os desafios da vida conjugal com a psicóloga Kátia Costa. E nós estávamos falando sobre os principais desafios da vida atual. E eu vou perguntar para a Kátia sobre a questão de como os ensinamentos da doutrina espírita podem nos ajudar no dia a dia, no relacionamento entre o casal. Eu penso que a doutrina espírita pode ajudar muito quando o casal tem o mesmo pensamento, claro. Se os dois forem espíritas, então melhor ainda. Se um dos dois for espírita, claro que já começa a ajudar. Se o outro, pelo menos, tiver algum pensamento espiritualista, alguma outra religião, e respeitar uma religião do outro, eu acho que fica muito bom. Porque ter um pensamento cristão na família já é muito bom. Isso já traz assim, um ingrediente de amor, porque cada religião, com todas as religiões, tem um pensamento positivo, falam de família, já é uma coisa boa, já traz uma harmonia. Mas se os dois são espíritas, eu penso que o Evangelho no Lar é uma grande solução para que haja essa harmonia familiar. Não é? O casal pode fazer o Evangelho no Lar, com os filhos ou sem os filhos, não importa. A conversa amiga, de falar sobre as coisas do dia a dia. Assim, por exemplo, eu não gosto muito, assim, é pessoal isso, da gente, do casal, realmente, se tiver numa crise, ficar apelando, porque nós somos espíritas, não podemos brigar, no sentido assim, não podemos sentir isso, sentir aquilo, não. Vamos conversar, por que nós estamos sentindo isso, por que não há mais interesse, ou disso, ou daquilo, e vamos, aí sim, conversar à luz da doutrina espírita, o que está acontecendo. Pode ser uma interferência espiritual? Pode. Então, vamos à casa espírita, vamos até procurar o dirigente, até podemos conversar com alguém de nossa confiança e dizer, olha, está acontecendo isso, fazemos o nosso evangelho no lar, mas a gente está sentindo alguma coisa diferente em casa. E aí podemos pedir um tratamento espiritual, fazer o passe, estamos mais atuantes às vezes na casa, porque às vezes há um afastamento, a gente é muito acomodado, começa a ir tudo muito bem também, a gente já deita no colchão, né? A gente já fica mais na moleza, não vai à casa, não pratica os trabalhos da casa, na caridade, só quer ir lá tomar passe e vai embora. Não, aí é começar a ser mais atuante, para que a gente também haja para ver o que está acontecendo. Porque também eu não gosto também de achar que tudo é espírito. Porque claro, a gente gosta muito de atribuir aos outros, aos espíritos também. Por isso que inventaram a palavra obsessor, que eu não gosto dessa palavra, tudo é o próprio do obsessor também. Ele só existe porque eu existo. Ele só existe porque eu penso. E se eu penso, ele existe, não é porque eu existo. Assim, eu penso, logo existe. Não, eu penso, ele existe. Porque eu atraio.
Quando eu penso mal, ele vem. Se eu estou com meu marido está comigo, se há interferência do que nós estamos pensando, como é que está sendo o nosso comportamento em casa, por que está gerando isso? Se for alguma coisa do passado, tudo bem, o inimigo da família, vamos tratar na casa espírita. Claro, pedir numa reunião de desobsessão, numa reunião mediúnica, para que haja até uma evocação, para a gente saber o que está acontecendo, até para a gente orar por esse irmão, pedir perdão, conversar com ele mentalmente, para que a gente possa ajudarmos aos dois, a nós e a ele, nos libertarmos. Tudo bem. Agora, se há uma interferência de hoje, de agora, porque eu estou com maus pensamentos, epa, então vamos vigiar. Então, acho que a doutrina espírita, nesse sentido, ela pode ser um grande fortalecedor das uniões, sim, do casamento e da família. É o amor, mas é aquele amor observando o outro, né? Que dá um tempo, se dá um tempo para um investimento na relação. Isso. Nós precisamos investir na relação, não é? Sim, precisamos também do lazer, de sair, de estar sempre namorando. Faz falta esse namorinho. Um final de semana, mas eu não tenho dinheiro. Tem tantos prazeres sem gastar, passear numa praia. A gente sabe dos perigos hoje, que a gente mas você está numa praça é impossível. Mas uma praia, tomar uma aguinha de coco, sair um pouco, se reunir com amigos, agora mais seguro, o grupinho de amigos se reúne um na casa do outro, faz um rodízio, leva uma pizza. Existem tantas formas da gente se reunir, ter um pouco de lazer, para a gente conversar, trocar ideias. Isso oxigena a relação. Dá um pouco de oxigênio, para a gente também não ficar perdido naquela rotina do dia a dia. Sábado, domingo, o homem de pijama em casa o dia inteiro, porque está cansado. A Kátia está brincando aqui, porque nós temos vários companheiros. Aqui nós estamos as duas meninas, as duas moças. E os homens rindo. E os homens lá filmando a gente. Eles vivem de pijama. Aí bota aquele pijama e querem ficar deitados no sofá da sala. E aí morre qualquer relação. Porque olhar para aquele homem deitado no sofá da sala, né? A gente pensa que ninguém merece. Então, fica complicado. Então, é preciso que haja. Tomar um sorvete. Sorvete é baratinho. Nem que seja no shopping, que é um lugar mais seguro, vamos pensar assim. Vai curtir o ar refrigerado. Já economiza. 1000 alternativas. É verdade, a gente tem que ter criatividade. Né? É. E pensar no que nós podemos fazer para usufruir de momentos em conjunto. Porque, Claro. em realidade, quando a gente está namorando, há um investimento no namoro, né? Na relação. Ninguém liga de tomar um sorvetinho do McDonald's, já acha baratinho. É verdade. Depois que casa, a mulher quer ir na Copenhague. Pois é. Então, a gente também tem que observar que há uma necessidade desse investimento, da atenção, de perguntarem um ao outro, né? Como foi o seu dia, como você está, em dar-se um telefonema durante o dia. Isso também aquece lógico. a relação, né? Vamos ter esses cuidados, porque é diferente. Manda um zap de coraçãozinho pro marido durante o dia. Não é uma boa Ele ideia, manda para né? ela. A gente manda para tantos amigos. Não é? Por que não manda pro marido? É isso, gente. A gente, às vezes, acaba deixando a relação amornar demais. Exatamente. Né? E não deve deixar a relação amornar, não. Vamos nos interessar pelo outro, vamos sorrir para o outro, vamos dizer também, não é o tempo inteiro, mas vamos falar o quanto nós amamos, o quanto o outro é significativo para a vida da gente. Eu estou me né? lembrando, uma outra vez, ericksoniana, eu vi o clientinho, está namorando, e ele é muito... Mas ele está namorando agora uma menina que eu disse, ai não, Kátia, eu estou sendo tão fofo com ela. Eu mando uns zaps todo fofinho. Então seja fofo. Então vamos ser fofos e fofos. Mas atenção, meninas, nada de fofura à base de chocolate, Não. de doces e de pães. A gente tem que se cuidar. Não é verdade? Fofurinhas de zap, de São coraçãozinho. fofuras emocionais. Isso. Essas são abertas. Sentimentais. Essas são importantes. Mas esses cuidados, eles fazem com que o outro se sinta amado. Isso é muito bom. Porque a relação de filho com mãe, de pai com filho, é uma relação diferente.
de irmãos, de amizade, né? Agora, relacionamento mesmo amoroso, né, de companheirismo, exige determinadas atenções. Nós não podemos deixar as coisas abertas e frouxas demais, não, né? Porque é como uma plantinha, né? É. Você não tem que regar todo dia. O relacionamento conjugal também. Porque a gente se acomoda, Yasmin. O problema, nós que temos vida conjugal, a gente se acomoda muito. A gente acaba achando, já casei mesmo. Posso ficar de chinelão, aquele vestido velho, pijamão, Isso não tem aí, problema não pode nenhum. não, vamos mudar isso, porque nós precisamos estar cada vez mais energizados, mais cheios de vitalidade, precisamos nos dar atenção, termos esses cuidados e não deixarmos aqueles cuidados iniciais que a gente tinha quando estava namorando, né? Eu estou rindo de uma amiga, que ela é casada com meu melhor amigo de infância. Ela diz, eu adoro ficar com o vestido furadinho em casa. E ela é engenheira, toda elegante. Aí eu não consigo vê-la de vestido furadinho. Né? Mas tem isso. Às vezes a gente não cuida mais da aparência. Antes, no namoro, a gente cuida, né? Mas depois, nem ele nem ela cuidam da aparência. Isso parece que não tem sentido, mas tem o sentido do cuidado, o sentido do carinho. Agora, a doutrina espírita, ela nos pontua que é necessário a gente aprofundar a relação no conhecimento do outro. E no conhecimento doutrinário, é bom a gente conversar a respeito das coisas, porque a gente vai amadurecendo junto. E quanto mais estudam juntos, mais aprofundam o conhecimento da responsabilidade de estarem juntos, da necessidade da lealdade, da fidelidade. Joana estava falando sobre isso, que é muito importante, porque a deslealdade e a infidelidade demonstram imaturidade psicológica. Realmente a gente percebe isso, que a imaturidade psicológica ainda está ligada muito ao instinto, àquelas pessoas que ainda não têm noção da responsabilidade delas aqui no planeta. E isso, olha, a lealdade, a fidelidade, esse é um assunto muito significativo, porque às vezes a pessoa abre um campo, você está trabalhando fora, às vezes tem uma pessoa interessante, mas você já sabe que você tem o seu compromisso e não dá espaço. Nós é que acabamos dando espaço emocional para outras pessoas entrarem e aí nós complicamos a nossa vida, porque nós trazemos as formas de pensamento do outro, as questões emocionais, os perseguidores do outro, há toda uma questão espiritual que acaba se desgringolando aí. Até porque, Yasmin, o outro não tem nenhuma obrigatoriedade de ser leal nem fiel a mim. Quem tem é você comigo. Nem me conhece, não sabe quem eu sou. Agora você me conhece, você sabe quem eu sou. Eu tenho laços com os laços de... Não precisa ser um casamento, mas é um laço de parceria, não precisa ser um casamento formalizado, papel, exatamente. Mas há uma responsabilidade um com o outro. O terceiro não tem. Então, conosco, ele tem a vida dele, ou ela tem a vida dela. Tem o direito de te dar em cima do outro, o problema é seu. Quem tem que ser leal e fiel é você. Então é isso que nós precisamos nos pautar, porque isso traz uma doença emocional muito grande para nós. Ninguém lesa emocionalmente o outro sem ficar absolutamente lesado, perturbado, desequilibrado. Nós precisamos pensar nisso. Essa é uma questão. Agora, tem uma questão do ciúme, que envolve também o casal. Às vezes o ciúme tem uma questão... Tome, não acredita no outro, ele é ofensivo. Porque se eu acredito em você, você imagina, nós somos casados. Eu sou casada com você. Então, confio em você. Se eu estou com você, porque eu sei quem você é e você sabe quem eu sou. Aí eu tenho ciúme de você, não existe ciúme bom. Não é mentira, ciúme não é cuidado. Se eu tenho ciúme de você, porque você está conversando com ele, eu estou suspeitando que você é capaz de cometer um ato ilícito. Isso é ofensivo. Você não pode gostar disso e achar, ele está cuidando de mim. Isso não é cuidado. Eu estou ofendendo a sua honra, a sua moral. Porque no momento que eu suspeito que você é capaz de, ao estar conversando com um colega seu, com um amigo seu, só porque é outro homem, você pode ser capaz de ser desleal comigo, o que eu estou pensando de você? Gente, olha, esse raciocínio da Kátia é um raciocínio muito significativo, que vale a pena a gente pensar muito sobre ele, né, Kátia? Esse negócio, não, eu só tenho só um pouquinho. Quem ama, cuida. Quem ama não tem ciúmes. Quem ama, confia.
Absolutamente. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, né? E conversar. Se sentir ciúmes, sentar e conversar. O que, que eu projetei em você? Que eu sou capaz, né? De trair. Meu lado sombra aí. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Aí eu tenho que pensar. Então, porque eu seria capaz de trair a Yasmin? Porque então eu seria capaz de estar conversando com outra mulher. Talvez se ela me desse um mole, se eu estou pensando isso dela, porque eu sou capaz de fazer. Então eu tenho que me analisar muito antes de te acusar. É uma coisa séria, né? Séria demais. Então, quem sofre de ciúmes, ou seja, que sente Tem que se ciúmes, tratar. tem que tratar a autoestima, que certamente está abalada, Isso. tem alguma questão aí, Isso. às vezes uma questão lá da infância. Com certeza que é da infância. Porque às vezes são pais que colocam os filhos em competição um contra o outro. Fulano é melhor do que você é incapaz. Tá vendo? Só podia ser você. Você é uma porcaria mesmo. Aí exalta o outro, aí começa a surgir Abel e Caim, né, filhinha? O mito de Caim e Abel está aí. Surgiu com os ciúmes, né? Da metáfora Caim e Abel. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não começar a suscitar isso nos filhos, nas crianças, na escola, no trabalho de habilidades sociais e da psicologia positiva, está aí, trabalhando essas questões, para a gente poder mudar isso. E o que você aconselharia para um casal que tem esses problemas de ciúme? Minha filha, terapia de casal. Tem que se tratar mesmo. Se a questão já está abalando a relação, não tem evangelho para dar jeito nisso assim, não. Tem que unir a toda a questão evangélica a um tratamento especial. Porque é interessante, a gente acredita às vezes, porque a gente não vê a ferida emocional, não né? Vê. Então, a gente às vezes deixa de procurar uma terapia profissional porque a gente não identifica que aquilo é uma doença. Só que é uma doença emocional. Exatamente. Né? Não é uma doença física, mas que depois acaba se enraizando no corpo físico. Você falou uma coisa que Teresa Robles fala, que eu adoro, que todas as feridas cicatrizam quando as deixamos cicatrizar. E é preciso que a gente cicatrize todas as feridas, porque elas vão ficar cicatrizadas já sem dor. E você vai poder superar essas feridas trabalhando com o Evangelho. Olha que coisa bonita, né? Então, quando a gente sente, quando o casal começa a brigar, começa a se desentender, há alguma doença ali. E nós precisamos parar. Por que a gente está discutindo tanto? Se a gente se dava bem, se a gente queria viver juntos, se nós tivemos todo um início cheio de amor, o que está acontecendo agora? E aí a gente senta, ora muito, pede aos benfeitores que nos orientem e vamos buscar ajuda. A Casa Espírita vai nos ajudar, porque sempre existe uma questão de interferência espiritual, né? Quando se dá brecha, é verdade. Não é? Ela surge, mas aí há uma ferida que precisa ser tratada profissionalmente também, né? Agora, a primeira coisa que se deve se questionar um com o outro antes de começar a pensar em tratamento. Existe outra pessoa? Tem que sermos assim, sinceros um com o outro. Existe outra pessoa? Não. Não existe, então vamos tratar. Mas se já existe, você quer ficar com essa outra pessoa, não tem mais jeito, você gosta dessa pessoa... a gente tem que ter uma coragem muito grande e não deixar para o pano de fundo, né? Porque aí a gente vai morrendo o dia a dia. Não adianta mentir. A gente não quer enfrentar porque acha que a dor vai ser muito forte. Mas a gente precisa enfrentar, porque senão a gente adoece. E tudo passa, né? Tudo passa. Chico, o Emmanuel disse isso para o Chico, né? Que tudo passa. Então, todas as dores passam. Então, a gente tem que aprender a cicatrizar as feridas. Olha, meus irmãos, são muitas as questões que nós podemos abranger, já estamos chegando no final do nosso programa, mas eu ainda vou perguntar para a psicóloga Kátia Costa com relação à responsabilidade do casal com os filhos que muitas vezes vêm. Essa responsabilidade é o que a gente estava até falando, né? Trabalhar essa comunicação também com os filhos, essa parceria que tem que ser feita, da educação principalmente,
é a questão que eu acho a mais importante dentro da comunicação, que muito pouca gente conhece, e eu me dedico muito a esse trabalho do duplo vínculo. Como é isso? Eu vou te explicar. Eu até dou esse treinamento por causa disso, porque eu achei isso tão importante quando eu comecei a estudar. Sou fascinada por isso desde a faculdade, que uma professora falou sobre isso, eu não parei mais de estudar. O duplo vínculo, porque a maioria de nós, todos somos duplo vinculados desde criança. São as chantagens emocionais que fazem conosco e nós fazemos também. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você é minha filha, agora você vai ser minha filha. Oh, tá? coisa boa. Chega a ser minha esposa. Não aguento mais. Você é seu marido. Então, você é minha filha, você compra o seu apartamento. Que linda. Aí vem falar para mim, sua mãe, você é minha única filha. Aí você diz assim, ai mãe, finalmente consegui comprar meu apartamento. Aí eu, ai, que bom, filhinha, que bom. Pois é, então eu vou me embora, agora eu já posso morar sozinha. Aí eu digo, vai ser ótimo, né? Você só não deixa seu pai saber, senão ele vai ter um infarto. Aí você vai ficar com o quê? Sentimento de culpa. Isso! Você já vai pensar quantas vezes antes de ir? Ai, muitas. Você Nossa, vai dizer, talvez eu ai nem consiga. mãe, poxa, pois é, você não acha que é melhor assim, de repente, se você adiar um pouquinho isso, hein, filhinha? Já pensou papai saber disso? Não é, você não ai mãe, para que você foi falar isso, né? Ou então assim, certas noras dizem assim para a filhinha quando vai visitar a vovó, somente nora que não gosta da sogra, né? Vai sim, filhinha, vai com o papai ver a vovó, mas a mamãe vai ficar aqui morrendo de saudade de você. Aí a criança chega na casa da avó, daqui a pouco, daqui a 5 minutos, eu quero ir embora. Mas por quê? Minha mãe está com saudade, tadinha, ela ficou lá sozinha. Duplo vínculo. Você faz isso na empresa, você faz isso em todos os lugares. E o duplo vínculo é a mãe da esquizofrenia. É uma manipulação, Uma né? manipulação cruel, mas que você faz isso inconsciente. É inconsciente. Quem faz isso faz inconscientemente e achando que é por amor. Então, na criança, você faz isso o tempo todo. A mamãe vai gostar tanto se você fizer assim, olha, papai vai adorar se você se comportar dessa maneira. Você vai duplo vinculando as crianças, duplo vinculando a família. Se você me deixar, eu morro. Eu vou me suicidar se você me abandonar. O homem fica com culpa com medo que a mulher se jogue da janela, porque ela ameaça se jogar da janela. Aí ele, eu não quero carregar essa culpa. Ela vai para a janela e diz, eu vou me jogar. Duplo vínculo. Então ela vai. Então ela diz, eu sofro do coração, ela arranja um laudo, né? Eu vou morrer, eu estou semi-morta. Aí ele não vai embora porque ela está semi-morta. Então ela já vai morrer mesmo, então ele vai ficando. E ela não vai morrendo. Então você vai fazendo essa dupla vinculação toda a vida. Então com a criança é pior, porque você vai duplo vinculando essa criança. Então isso é uma das coisas. Outra coisa é a comunicação, são as comparações. Tá vendo? Segue o exemplo da sua irmã, tá vendo? Você é gorda, come o tempo todo. A sua irmãzinha não, olha que bonitinha, tão magrinha. Você vai ser sempre assim. Então, tu é burro, olha a sua irmã tão inteligente, estudioso. Você não, você é preguiçosa ou preguiçoso. Então, essas coisas são terríveis. Então, o culto do evangelho, levar para a evangelização infantil, fazer coisas positivas, sair com os filhos. Eu vou deixar com mamãe. Não, minha filha, agora tem que carregar a tralha toda. Para onde for, vai viajar, tem que levar todo mundo. Uma vez no ano que viaja sozinho para uma lua de mel. Só. O resto, sempre com os filhos. Essa é a melhor coisa. Nunca deixar os filhos para trás para nada. Em todos os programas, jantares fora, sempre com os filhos todos juntos. É isso aí. Nunca abandonar os filhos. Olha, gente, essa é uma realidade muito boa e uma orientação excelente que a nossa Kátia está dando para nós. Vamos levar para o nosso dia a dia, né? É muito bom. E nós temos esses cuidados, porque às vezes a gente não se percebe como uma pessoa manipuladora, que faz essa questão do duplo vínculo com os outros. E isso faz mal, muito mal a nós mesmos, se o estivermos fazendo, e faz mal aos outros. O nosso amor, ele tem que ser libertador.
Nós temos que ajudar as pessoas a serem independentes e jamais dependentes de nós, sem medo, porque nós nunca vamos ficar sós. Nós temos Deus que nos abençoa, temos o plano espiritual que nos orienta e que vai sempre fazer com que nas horas de necessidade nós tenhamos sempre um ombro amigo que nos possa abençoar e favorecer. Kátia, muito obrigada, minha amiga querida, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito. Para mim foi um prêmio, um presente. Ai, que lindo. Para nós também. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos aí. Desculpe as brincadeiras. Não, foi maravilhoso. E olha você, meu amigo, minha amiga, quanto material para reflexão, né? Vamos ser felizes, confiantes em Deus. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa.